Estamos aqui para mais um episódio do Da Minha Biblioteca para a Sua. E espero que você goste bastante da dica de hoje, porque essa dica de hoje, para mim, ela é muito especial. Ela tem um momento histórico envolvido. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que faz parte do livro. Isso me faz muito feliz. Então, eu vou falar um pouquinho do livro e do projeto, tá bom? O livro de hoje é esse aqui. As Meninas do Quarto 28, da Hannelore Brenner. Inclusive, ele é muito especial porque esse livro foi o primeiro livro autografado da minha estante. Então, sim, eu tenho um autógrafo dessa autora no meu livro, muito, muito legal. Na época, eu estava fazendo a pós de curadoria de arte no Senac e uma das colegas ali da sala estava responsável por uma exposição que estava chegando aqui em São Paulo. É uma exposição que já rodou muitos países na Europa, Alemanha, Tchecoslováquia, Suíça. É um projeto que começou em 2003, desde a formação do livro, a pesquisa, né, para o livro e tudo mais, e ele continua até hoje. Em 2014, então, foi quando essa exposição ela veio aqui para São Paulo, no MUBI, que fica ali do ladinho do MIS, ali no Jardim Europa. E depois ela foi para o Nordeste, também aconteceu no Rio de Janeiro. Acho que a última exposição dela aqui no Brasil foi em 2017. Então, qual é a ideia, né? O quarto 28 ele fica num campo de concentração de Theresienstadt, que fica a 70 quilômetros de Praga. Então, sim, voltamos aqui à temática Segunda Guerra Mundial. Eu sei que vocês gostam bastante, eu também curto muito, e eu gosto muito dessas micro-histórias. E esse campo de concentração foi um campo modelo, na verdade. Muitos artistas eram enviados para lá, aqueles filmes que aparecem dos campos de concentração eram feitos neste campo de Terezin. Então ele foi um campo usado ali para mostrar o que não estava acontecendo, na verdade, né? Então ali não tinha um crematório, não tinha um campo de extermínio, o medo era o mesmo, tá? Acontecia as mesmas, assim, atrocidades, só que num nível um pouquinho diferente. E tinha vários transportes que levavam os moradores ali de Terezin para os outros campos, né? Inclusive Auschwitz. Vários transportes saíram dali, levando inclusive vários dos personagens que aparecem aqui no livro. Alguns sobreviveram, outros são citados porque estavam na memória dessas meninas. E o campo de Terezin ele era dividido por quartos, e cada quarto ele tinha uma faixa etária. E a do quarto 28 eram meninas de 13, 14 anos, mais ou menos. E nós temos aqui o relato de 12 sobreviventes aí, que ainda estavam vivas quando o livro foi produzido. Eles entendem que por volta de 660 crianças passaram por este quarto durante a guerra e aproximadamente 550 morreram nos campos de concentração. Muito triste, né? E é interessante que, como tinha muitos artistas, nós temos uma artista ali muito importante, que inclusive o que ela fez ali dentro desse campo foram os primeiros passos aí do que hoje a gente chama de arte terapia, que é a Dicker Brandeis. Ela é uma austríaca e o marido dela foram levados para o campo de Terezin no final de 42, e lá eles vão ficar até 44, mais ou menos, quando ele é levado num transporte para Auschwitz e ela pede para ir no próximo para acompanhar o marido. Acaba que antes dela ir, todo o trabalho que ela desenvolveu ali, ela tinha guardado em malas. Ela entrega então 2 malas para uma amiga que também era artista, para guardar aquelas malas para ela. E ela acaba morrendo no campo de Auschwitz e o marido dela sobreviveu à guerra. Pura ironia, né? Mas ela vem da escola Bauhaus de arte, e dentro ali do campo ela vai poder ensinar as crianças. Então ela vai dirigir uma escola secreta para poder ensinar. Ela vai se preocupar muito com o que essas crianças estão guardando da guerra, né? Então foram crianças ali privilegiadas, porque elas puderam ter o contato com uma grande artista que acabou se preocupando
com o emocional delas, né? Então, através da arte, eu vou colocar aqui uns quadros para vocês irem vendo. Ela pedia para eles imaginarem que eles estavam na sala de casa olhando pela janela, e era para eles pintarem o que eles viam. Então, tem cenas coloridas, bonitas, de riachos, cenas de sonhos infantis, um garoto soltando pipa, entre várias outras imagens que são muito bonitas. E isso se deu aí os primeiros passos para essa arte terapia. Depois da guerra, esses desenhos, essas 2 malas foram encontradas com aproximadamente 6.000 desenhos, né? E desses desenhos, hoje eles estão em exposição em Praga e também em Israel, se eu não me engano. Tem 2 museus ali que elas ficam, e alguns desses desenhos eles vêm também, eles acompanham essa exposição que recebe o nome do mesmo livro, o mesmo nome do livro, que é As Meninas do Quarto 28. E ele conta a história dessas sobreviventes. E quando ele veio para o Brasil no MUBI, foi feito ali os processos de inauguração, né, com coquetel, e teve uma palestra, porque a autora veio para cá também. Então, a autora deu uma palestra, ela abriu para perguntas, eu já estava com o meu livro em mãos, já tinha lido praticamente ele inteiro, e junto costuma acompanhar uma das meninas que sobreviveram, que já não são meninas, né? Já tem aí seus 80, 90 anos de idade, e eu acabei conhecendo a Dona Vera, que tá aí na foto para vocês verem. A Dona Vera, ela sobreviveu à guerra, ela retorna para Israel depois em 48, com a formação do Estado de Israel. Ela vai para lá com seus pais, o pai e a mãe, então a família dela o núcleo familiar acabou ficando intacto, né? Mas eles ainda esperaram um tempo para ver se outros familiares retornavam, pouquíssimos, acho que só 2 parentes, 2 primos acabaram voltando. Ela se casou em Israel, ela vive em Israel com o marido, com os filhos. E tem várias histórias, assim, dessas meninas que estão espalhadas pelo mundo. Elas falam quando elas se encontraram pela primeira vez 50 anos depois da guerra. Elas dizem assim que foi uma festa, né? Então, aqui conta um pouquinho como foi sobreviver a esse campo de concentração, como foram os momentos de gravações onde eles recebiam um pouco mais de comida para parecer um pouco mais saudável, né? Dar uma engordadinha. Eles ali, como tinham muitos músicos, eles tinham uma mini orquestra, um coro, então eles montaram uma ópera infantil chamada ali Brundimbar, que começou, aliás, todo esse livro surgiu por conta de uma pesquisa sobre esta ópera especificamente, né, essa peça infantil. E eles falam, tem momentos assim bem complicados, de muito calor e percevejos no quarto, e elas contam assim como que foi gostoso elas dormirem do lado de fora porque tinha muito calor, e pelo menos os percevejos não iam incomodar, porque o quarto estava sendo dedetizado, vamos assim dizer, e elas passaram uma noite fora. Teve outro momento que no frio era muito complicado também, e elas contam uma passagem de contagem, que elas foram levadas para longe ali do dormitório e passaram um dia inteiro em pé, na base da ameaça, do medo. Não se sabia o que ia acontecer com nenhuma delas depois daquilo. Mas elas acabam retornando. Tem umas passagens muito tristes, muitas das pessoas que elas citam acabaram não voltando. Nós temos vários relatos. Tem um outro livro relacionado às meninas do quarto 28, que eu também tenho ali atrás, é o Diário de Helga. Ela também foi uma das sobreviventes, e o diário dela ajudou a compor uma boa parte do livro As Meninas do Quarto 28. E foi um diário que foi encontrado depois, contando essa história, né? Teve uma das meninas que foi levada num transporte para Auschwitz e retorna no transporte seguinte. Ela é mandada de volta. Então nós temos todo tipo de história. E são crianças, então é uma história bastante leve, apesar de ter toda aquela pressão da guerra, o holocausto ali o tempo todo, as pessoas sendo exterminadas. Mas é um livro um pouco mais tranquilo de ler, até porque ele vem da memória de crianças, né? Que eram crianças na época. E crianças que tiveram adultos do lado delas que se preocuparam com as lembranças que essas crianças teriam da guerra. Então fica a dica, é um livro muito gostoso, muito legal de ler. Aproveite, faça essa leitura, vale muito a pena. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Fica aí para você a leitura. Se você já leu, se você
gostou desse livro, deixa aí nos comentários pra gente saber como foi a sua experiência com essa leitura. Mesmo que você leia depois, vem aí e comenta se você gostou, se não gostou. E se você tem alguma temática que você gosta bastante, que gostaria de uma indicação, deixa aí nos comentários também que a gente vê o que é possível fazer, tá bom? Fiquem com Deus aí, a gente se vê no próximo vídeo.